Hoje eu tive duas boas notícias, que eu gosto de comemorar a vitória dos outros. Uma das minhas mentoradas estava em busca de uma oportunidade até da área ali de produtos de embalagem, e ela conseguiu hoje, ela entrou na Embraer. Fiquei muito feliz, que é uma empresa assim de bastante conhecimento aqui, né? Grande, né, no Brasil. E teve uma outra também que ela tava como terceirizada, e hoje ela acabou de mandar mensagem e a gente estava trabalhando para internalizar ela dentro da empresa, e hoje ela foi chamada para participar do processo seletivo para ser contratada pela empresa. Então são duas conquistas aí, porque o meu objetivo aqui com vocês é que vocês conquistem promoção e a gente aumentar a quantidade de mulheres sendo líderes dentro das empresas. Então, cada vitória, assim, cada conquista de alguém conseguindo um cargo melhor, né, crescendo profissionalmente, é uma conquista minha também, aqui dentro dos meus objetivos. Eu estou compartilhando também. Eu vou falar com vocês e também estou compartilhando no meu Instagram, então, mas o Instagram só vão estar me vendo, não vão estar participando aqui ativamente igual vocês estão participando, quem está aqui no Google Meet. Mas aí para o pessoal já pegar o assunto também, tá bom? E aqui no Instagram a gente tem a Luana, a Patrícia também. Patrícia, por que você não entra aqui no Google Meet? A Patrícia da comunidade está ali no Instagram. Mulherada, vamos entrar aqui. Então, vamos lá, vamos começar. Quanto mais mulheres entram. Então, eu sou muito feliz, estou muito feliz com todas vocês aqui, né? E para começar aqui, começar nossas reflexões, eu quero que vocês me digam assim, o que vocês esperam profissionalmente hoje, né? Vocês querem, com certeza que a maioria quer ser promovida, quer crescer, quer ser reconhecida ali profissionalmente, né? Mas como que é o perfil de vocês? Vocês estão assim, vocês são as pessoas mais centralizadoras, acabam fazendo tudo sozinhas? Vocês são as pessoas mais de delegar? Como que é o perfil de vocês? Como vocês se acham? Ou tipo assim, eu sou a única pessoa da área que sabe fazer essa atividade e até eu treinar alguém, nossa, vai demorar tanto tempo que aí eu prefiro fazer. Eu já fui dessas, não sei vocês. Então, e aí, quando a gente é uma pessoa assim que mais centralizadora, a gente acaba sendo aquela pessoa que entrega, 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 mas será que a gente está sendo estratégica, né, o suficiente para ver que que nessas entregas a gente está fazendo entregas que tragam reconhecimento e que nos leve à promoção, ou a gente acaba pegando atividade que só sobrecarrega a gente e não traz um reconhecimento? Aqui a Patrícia falou que ela é controladora só em casa, no trabalho eu delego. Aí tem que ser em casa sim, Patrícia, tem que dividir lá, olha, dividir a louça, né? Uma faxina, uma hora de fazer ali ó, a comida. Não dá para ser centralizadora, não. Quanto mais dividir em todos os âmbitos da vida, melhor. Então, a gente tem que aprender realmente isso, aprender a delegar ao invés de fazer tudo isso sozinha. E a gente priorizar atividades que realmente vai gerar impacto para o negócio, né? É para a gente aprender a conduzir pessoas e não só as tarefas. E aí, se você sente que já está na hora de dar o próximo passo rumo a um cargo de liderança,
é isso que a gente vai ver aqui dentro desse encontro. Só para retomar aqui, tem um pessoal também vendo online no Instagram. Ó, a Is falou que eu delego, gosto de ensinar também, mas acho que atualmente não é uma boa escolha. A Lucélia disse que delega também no trabalho e em casa. Isso aí, a gente tem que botar esses homens também para trabalhar, né? Para quem é casada, para quem tem um relacionamento. Eu tô aqui. Essa live também eu tenho que agradecer ao meu marido também, que está aqui do meu lado, dando suporte para mim. Então, ele me ajuda muito. Então, enquanto eu estou aqui atendendo vocês, ele está ali me colaborando, vendo luz, vendo câmera, né? Às vezes quero beber água, esqueci de alguma coisa, o fone pifou. Então, ele está aqui sempre colaborando pelo meu trabalho também. Então, eu sou muito grata a isso. E aí, só para a gente vamos fazer uma analogia para a gente entender melhor como que isso funciona, né? Vamos falar assim, um exemplo de algo que seja comum para todo mundo. Vamos pensar numa chefe de cozinha. Ela tem aquela chefe de cozinha. Eu delego também no trabalho em casa. Gente, que secretário bom você tem? Meu marido é bom. Eu pedi para Deus e ele trouxe direitinho, do jeitinho que eu queria. Então vamos lá, olha. Vamos pegar um exemplo de uma chefe de cozinha. Tem aquela chefe de cozinha que vai entrar e vai fazer tudo na cozinha. Ela vai querer cortar, ela tempera, ela cozinha, ela monta o prato. Aí, dependendo, vai até lá no restaurante e leva na mesa. Ela é extremamente competente, não tem como negar. Mas ela também é a primeira a ficar sobrecarregada quando o restaurante lota. Ela vai acabar sendo até mesmo o gargalo da empresa. Então, ela não importa se ela é boa, né, se ela está impactando a empresa de alguma forma. Agora, uma chefe de cozinha que ela sabe dirigir e liderar as pessoas, ela também sabe cozinhar. Ela sabe fazer tudo que cada pessoa dentro da cozinha faz e ainda ela sabe fazer muito bem. Só que o trabalho dela não é mais cortar e temperar o tempo todo. O trabalho dela é decidir o que sai primeiro, é provar o ponto do prato antes dele ir para a mesa do cliente, é ela distribuir cada função ali dentro da cozinha para as pessoas que fazem melhor aquilo. E, claro, resolver aqueles pepinos que acontecem. Então, está pegando fogo, ela vai lá apoiar o funcionário e ajudar a resolver o problema. E a diferença entre essas duas não é competência, porque com certeza todas nós mulheres somos muito competentes. Porque afinal de contas, as duas sabem cozinhar, as duas sabem temperar, as duas sabem atender. Só que a diferença é que uma continua entregando tarefas e a outra aprendeu a conduzir o resultado do restaurante através das pessoas. E essa é a virada de quem quer sair do operacional, né, e ir para rumo à liderança. Isso é, a pessoa que está muito mão na massa, ela não é vista como líder. Ela tem que um pouco largar do operacional e começar a, a passar as atividades para as outras pessoas, para que a empresa funcione como um todo e que os líderes dela passem a enxergar ela como preparada, pronta para o próximo nível. Então, você já tem que mostrar que você é antes que você seja. E aí, só para alinhar todo mundo, até mesmo as pessoas que estão aqui no Instagram, essa live é para mulheres que trabalham no corporativo, que entregam resultado e são extremamente competentes tecnicamente, mas sentem que continuam sendo procuradas só para executar e não para conduzir. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês refletirem. Hoje,
quantas das suas tarefas no dia a dia você sente que só você faz? Existe isso? Você tem aquela tarefa dentro do seu trabalho e você fala assim: ninguém sabe fazer, só eu. Se eu faltar, se eu sair da empresa, a minha área não anda mais, porque isso daqui ninguém faz. E vou fazer outra para vocês refletirem. Quantas tarefas também existem ali que você sabe fazer e você fala, nossa, eu vou fazer porque é muito mais rápido eu fazer do que explicar para alguém fazer no meu lugar. Olha, não sei vocês, eu já fui assim, então foi muito aprendizado, muita mentoria, muita terapia para chegar aonde eu estou hoje. E aí, outra pergunta. Se você priorizar tudo do mesmo jeito, tentando entregar tudo, também é ruim. Porque você acaba tendo 1000 pratinhos, fica tentando equilibrar esses 1000 pratinhos, só que será que esses 1000 pratinhos vão colocar você num lugar que seus líderes enxergam as suas entregas? Ou são aqueles 1000 pratinhos que só te vai te deixar esgotada no fim do dia, e aí você vai olhar para o seu dia todo de trabalho e vai pensar, nossa, eu estou cansada, não parei e parece que eu não entreguei nada. Ou, quando vocês vão pegar cada atividade, vocês realmente escolhem, olha, eu vou fazer essa, porque eu vou ter visibilidade e essas atividades vão me ajudar no meu crescimento profissional. Não vai só encher meu tempo de trabalho. Conta aqui para mim. O que vocês fazem? Ó, eu vou contar uma história aqui para vocês. Eu tenho. Ah, a Carla respondeu aqui. Hoje eu realmente apago o fogo. E se a gente for parar para pensar, eu não conheço ninguém, nenhuma pessoa dentro da empresa que é bombeira, que fica apagando incêndio, que consegue pensar estrategicamente, que consegue criar visibilidade dentro da empresa. Porque parece que você só fica correndo atrás do rabo. Essa é a impressão que eu tenho. Ó, a Patrícia respondeu: falar com clientes, plano de ação do produto. Plano de ação do produto em que atuo. Hoje só o meu coordenador poderia fazer isso. Então, ó, é algo aí, já fica a dica para você começar a tentar pegar algumas. O que o seu coordenador faz, você pegar para mostrar: olha, estou pronta para chegar onde você está. A Lucélia respondeu: meu último emprego, eu era só bombeira e por isso eu deixava muito a pensar estrategicamente. E a Carla estava exatamente tentando criar regras hoje para priorizar demandas. É isso aí. A gente tem que aprender a colocar limites também, porque às vezes a gente fica pegando muito dos outros, a gente se sobrecarrega, acaba ajudando um monte de pessoas, e aí a gente olha, e para minha carreira? O que isso fez sentido para a minha carreira? Não fez nenhum. E aí você acaba agradando só as pessoas do seu nível para baixo, dentro da empresa, e do seu nível para cima, que é importante, que são as pessoas que vão escolher, né, que vão olhar para você e vai falar assim, nossa, você está pronta para ser promovida? Essas pessoas nem têm ciência de quem é você, do trabalho que você faz e do potencial que você tem dentro da empresa. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. Olha, eu tenho mais de 20 anos trabalhando no corporativo. Trabalhei em diversas empresas grandes, como HSBC, Bradesco, Itaú, Bolsa. Já trabalhei em seguradora, que foi a Swiss Re, que é uma das seguradoras que segurou as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Trabalhei na Dow, que é uma das maiores empresas químicas
aqui no mundo, né? Então, eu tenho uma grande bagagem no mundo corporativo. E durante muito tempo, desses 20 anos, eu fui a pessoa que entregava muito. Eu era a pessoa prestativa que o que precisassem, eu ia lá ajudar. Eu era a pessoa que era chamada para qualquer coisa dentro da empresa e falar assim, a Carol vai resolver. Eu era tão a pessoa que resolvia tudo que, olha só, meu gerente, ele resolveu fazer um vídeo institucional da nossa área. E aí, quem que ele chamou para fazer? Eu. Eu já tinha editado um vídeo antes? Não, nunca. Mas ele sabia que era a pessoa que ia resolver o problema dele. Então, eu trabalho com projetos, eu gerenciei projetos. Eu nunca editei um vídeo, mas eu era a pessoa, meu chefe pediu, sou super prestativa, ele vai lembrar de mim na hora da promoção. Pois é, eu também pensei nisso, só que foi ao contrário. A primeira oportunidade que ele teve para me tirar da empresa, ele me tirou. Ah, vai ter um corte que a gente vai tirar. Foi a Carol. E aí eu comecei a entender, caiu a ficha, falou assim, Carol, olha só, você sempre fez o máximo, o seu melhor, e nunca foi reconhecida da forma que eu gostaria. Eu nunca fui vista para um próximo nível. O que pode estar acontecendo? Então foi aí que eu fui atrás de ajuda, procurei, fiz diversas mentorias, eu posso dizer até que eu sou sommelier de mentorias. Então, eu fiz várias mentorias até encontrar o motivo de eu ter ficado tanto tempo com o mesmo cargo e o mesmo salário, entregando o máximo, fazendo o meu melhor dentro da empresa. E aí eu vi que muitas mulheres também passam por isso. Parece que é um problema crônico, né? Que a maioria passa por isso. E por isso que eu fiz essa transição de carreira, peguei toda essa experiência que eu tenho, tanto do mundo corporativo como crescer profissionalmente. E eu trago hoje para as mulheres, né, essa estratégia de como você entrar dentro da empresa, avaliar o cenário e ver quais são como jogar o jogo do mundo corporativo, que é algo que eu não sabia e eu aprendi. E hoje eu passo para diversas mulheres. E, claro, foi um processo para entender tudo isso. E aí eu pergunto para vocês: alguém já explicou, vocês já ouviram falar qual que é a diferença entre entregar a tarefa e conduzir um resultado? Ou você foi ali por osmose, você entrou ali, foi passando a tarefa para você, você só foi fazendo. E outra coisa, você já assumiu, mesmo sem ter um cargo, a responsabilidade de decidir o que a sua área deve priorizar? Tipo, olha, caiu aqui uma demanda, o que a gente tem que fazer? Você já tomou a frente e já foi lá e ajudou a área para ver o que precisa ser feito. Ou você espera que outra pessoa decida só para você executar? Vou deixar vocês refletirem aí um pouquinho. Olá, Kelly. A Kelly está aqui no Instagram. E aí, eu vou fazer uma outra pergunta. Se hoje pedirem para você delegar metade do que você faz, você saberia para quem? E você teria alguém para confiar para você passar todas essas informações ou não? Então, esse que é o ponto, mulherada. A gente precisa entender essa diferença para mudar a nossa forma de atuar.
Porque a liderança não é um cargo, é a forma que você influencia as outras pessoas. É sobre você ser uma pessoa que está pensando estrategicamente, que toma as decisões, que assume a responsabilidade pelo resultado do time e não só pela própria entrega. Então, e aí quando eu parei de tentar abraçar tudo e comecei a escolher realmente as tarefas que geram impacto para o negócio e a confiar em entregas importantes, né, para as pessoas certas. E aí foi aí que a própria empresa, né, até diretores começaram a me chamar para treinar meus pares. Porque eles começaram a enxergar algo em mim, além de uma pessoa que tem uma boa entrega técnica. Eles começaram a perceber que eu sou uma pessoa que gosta de conduzir gente e não só tarefas. E aí que é a diferença. E aí, o que eu vejo se repetir mentoria após mentoria com cada mulher? É que a maioria das mulheres que chegam até mim, nenhuma de vocês tem competência, né, tem problema de competência técnica. Porque isso nunca foi gargalo, porque vocês chegam aqui com faculdade, é pós-graduação, é MBA, tem umas até com doutorado. Então, é uma bagagem gigante com anos de experiência. O ponto é que ninguém nunca ensinou a diferença entre ser a pessoa que resolve tudo e ser a pessoa que conduz o resultado através das outras pessoas. E se você não tem essa diferença clara, o esforço acaba sendo muito mais entrega, só que a entrega sozinha, ela não vai construir a sua promoção. Então, vamos lá, ó. Eu separei alguns pontos práticos para vocês que querem sair do operacional e começar a caminhar rumo à liderança. Bora lá. A primeira coisa, a diferença entre o chefe e o líder não é um cargo. Calma aí um segundo, só vou pegar aqui minha referência. Porque se a gente for ver, o chefe, ok, ele administra as atividades, ele cobra prazo, ele pergunta quando, né, e como e tal, mas o líder é aquele que desenvolve as pessoas. É aquela que quando você passa algo, você pergunta assim, mas o que está acontecendo? Por que está acontecendo? Porque assim as pessoas vão começar a entender o propósito de cada entrega e elas vão se comprometer muito mais do que só quando recebem uma ordem. Porque aí você vai começar a agir como líder antes de ter um cargo de líder. E pode ver que tem gente dentro da empresa que não tem cargo de liderança, mas você olha o que a pessoa pede ou faz, né, direciona, você e outras pessoas da empresa faz com prazer. É um aprendizado estar ali dentro, junto com aquela pessoa. Porque, né, tem alguém que está acima do seu nível, e você vai lá e vai trabalhar com aquela pessoa, você acaba até aprendendo muito mais, se desenvolvendo muito mais, só por estar próximo a ela. A segunda coisa é que delegar não é abrir mão da qualidade. Você passa a multiplicar seu resultado, porque tem muita gente que não delega porque acha que, porque se não for eu, se eu não fizer, não vai sair do jeito que eu quero. Até mesmo ali alguma coisa em casa, se eu não limpar do meu jeito, não vai ficar perfeito. E quem continua fazendo tudo sozinha, não está sendo mais responsável, mas está limitando o tamanho da sua entrega. Porque às vezes vai chegando mais demanda, mais demanda, mais demanda, e aí você não vai ter mais braço para conseguir fazer suas entregas com qualidade. Então, o ponto e pega uma entrega que só você faz hoje e pensa como que eu vou, para quem que eu vou passar,
e já comece a ensinar essa pessoa para ela assumir essa entrega, esse tipo de atividade. Porque aí você começa até mesmo a descentralizar. A terceira coisa é você precisa priorizar as tarefas e não ficar abraçando todas as tarefas como se fossem iguais. Porque você precisa escolher as atividades que realmente vão te mover, né? Que vai dar resultado para o negócio e você precisa focar sua energia nisso. Porque senão você vai ficar focando sua energia em atividades que não vai ter resultado nenhum na sua carreira. Ninguém vai enxergar aquilo. Principalmente igual a Carla que comentou, que fica apagando incêndio. Aí eu pergunto, Carla, alguma vez teve algum incêndio que você apagou, que as pessoas reconheceram a ponto de falar assim, nossa, por conta desse incêndio, você merece ser promovida. Eu não conheço ninguém que foi promovida porque apagou incêndio. Então, é o maior exemplo que a gente tem aqui. Ó. Se alguém conhecer alguém, né? Coloca aqui no chat, alguém conhece alguém que foi promovida porque apagou incêndio? E, gente, isso cansa, isso drena a nossa energia, ficar apagando incêndio. Então, a gente tem que parar de tentar dar conta de tudo com a mesma energia, com a mesma intensidade, e aí a gente acaba também não gerando impacto nenhum para a empresa. Então, antes de aceitar qualquer demanda, você tem que parar e pensar. Isso gera algum resultado? Isso, melhor ainda, essa demanda gera algum resultado que a empresa precisa agora ou só vai ocupar meu tempo? Uma quarta coisa, a gente precisa começar a conduzir conversas com as pessoas, não só entregas. E o que, que isso significa? A gente precisa explicar o porquê de cada tarefa, dar uma intenção para ela e ou começar a ouvir a ouvir o time, qual que é a opinião deles para essa tarefa. E olha só, isso não é ser líder, não precisa ser coordenador, gerente para fazer isso. A gente mesmo pode, qualquer nível, pode começar a fazer isso. Porque é isso que a nossa liderança vai enxergar quando eles pegarem e falar assim, olha, quem está pronto para ser promovido para um cargo de liderança aqui dentro da empresa? É isso que eles vão enxergar, eles já vão estar vendo ali como o time te enxerga. E olha só, por exemplo, a gente sabe que a maior parte dos líderes não estão preparados para a liderança. Né? Muita gente aqui com certeza tem um gestor que você fala, nossa, não sei nem por que está aqui. Então, para você ver a escassez de pessoas boas para liderar. Então, se você já mostra que você é uma boa líder, que você está ali praticando, já exercitando isso, então você já está 5 passos à frente do que muitas pessoas dentro da sua empresa. Ó, a quinta coisa que eu vou passar para vocês você precisa documentar tudo o que você está executando. Por quê? Porque quando você for lá conversar com o seu chefe sobre promoção, você não vai mais pegar e ficar falando, é porque eu fiz o relatório, eu fiz não sei o quê, eu entreguei isso e aquilo. Não, você não vai entregar uma lista de tarefas executadas. Você precisa pegar um documento e mostrar para ele uma lista de decisões que você tomou, as pessoas que você direcionou, as prioridades que você definiu e tudo isso, quais são os resultados que a empresa teve com aquilo. Porque quando você escolhe a tarefa, com certeza vai gerar uma economia, vai gerar um ganho, algo que palpável para a empresa. Essa
são os dados mais importantes que vocês precisam ter na hora de escolher a tarefa. Então, tudo que vocês executam, e aí para quem é minha mentorada sabe, eu sempre falo, falo assim, vocês precisam preencher o dossiê de entregas, porque lá vocês vão registrar tudo que vocês fizeram, na hora que vocês forem ali planejar o seu crescimento junto com o seu líder, você já tem todo o seu histórico daquilo que você entregou dentro da empresa. Você não vai entrar lá e falar, eu mereço essa promoção porque eu estou aqui há 10 anos dentro da empresa. Não, você vai ir com dados palpáveis, você vai mostrar por quê. E ainda você vai apresentar isso mostrando, olha, se eu entrego já tudo isso na posição que eu estou, se você me passar para um cargo de liderança onde eu tenho um time para impulsionar, eu vou entregar muito mais resultado para a empresa. Porque é isso que a empresa quer lucro. E se vocês já fazem onde vocês estão, imagine num cargo de liderança o que vocês podem fazer dentro da empresa. Se vocês sozinhas já entregam muito, se vocês treinarem um time, imagine o resultado que vai vir para a empresa. Então, isso é um argumento muito valioso para vocês entregarem para o líder de vocês. E aí, eu vou até voltar um pouquinho agora com a analogia lá da chefe de cozinha. A chefe de cozinha que sabe delegar, ela não é a melhor cozinheira, né? Ela não é uma melhor do que a outra cozinheira. Ela só aprendeu que o papel dela mudou. Então, ela para de fazer tudo para fazer o restaurante inteiro funcionar através das pessoas. E é essa mudança de papel que vai te tirar do operacional e te coloca no caminho da liderança. Porque quando a gente é analista, sênior, né, ou especialista, a gente ainda é muito operacional, a gente está muito lá para executar. E para você ir para o próximo nível de uma coordenação, uma gestão, a gente precisa dessa virada de chave. E é difícil, porque a gente passa anos na nossa carreira executando, colocando a mão na massa, e começar a largar isso e confiar nas pessoas, para as pessoas fazerem, para a gente subir um nível, realmente é muito, muito difícil. Mas é uma prática que a gente tem que fazer todos os dias. E aí, se a gente for parar para pensar também que você quer uma promoção, mas se não tem ninguém ali dentro da empresa que, se você sair ser promovida, aquela pessoa vai te cobrir, vai poder entrar no seu lugar, você acha que a empresa vai ter o risco de tirar você de lá para ficar um buraco ali? E aí ela faz o quê? Para colocar ali se não tem ninguém para colocar naquele lugar? Então, se você está centralizando, fazendo todas as atividades e as outras pessoas não sabem fazer aquilo, dificilmente você vai ser promovida, porque o risco que a empresa tem de te tirar dali é enorme. E que empresa que quer sofrer esse risco? Então, mulherada, olha só. Então, a partir de tudo que a gente conversou hoje, deixa eu ver quem é que está aqui na live. A Ana, a Carla. A Dani também está aqui. Olá, Dani. A Lu, a Patrícia e as duas Patrícias. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, Dani. Então, aqui não está aparecendo. Não. Oi, Ellen, tudo bom? Você também está me vendo? Então, mulherada, vocês têm alguma dúvida? Hoje vocês estão quietinhas, não tem palpite hoje? Então, já que vocês estão só de ouvinte, então eu quis passar todo esse meu conhecimento para vocês, porque é algo que eu vejo em muitas de vocês. Então, para a gente mudar essa chavinha de começar a parar de centralizar, preparar alguém para entrar no seu lugar,
para você ser vista para o próximo nível, para crescer para um cargo de liderança. E também, se vocês têm aquele receio, eu não quero crescer porque vai ser muito mais responsabilidades, vai ocupar muito mais tempo, a gente acaba criando certas desculpas na nossa mente para não crescer. E aí eu coloco aqui a Carla falou que está guardando o filho na catequese e não consegue falar, mas beleza. Obrigada, Carla. Adorou a abordagem de hoje. E eu coloco aqui essa reflexão para vocês, para a gente começar a delegar mais, para a empresa ver a gente como no próximo nível. E eu acho que eu vou dar minha dose de contribuição aqui, Carol. Hoje a gente falou um pouco sobre isso, né? Não sei se vocês estão me ouvindo. Um segundinho, pode falar. Tá. Justamente hoje, né, a gente teve uma conversa aqui, né, e realmente foi um ponto que a gente conversou, a Carol me colocou isso, né, e eu falei, poxa, é verdade, né? Eu estou aqui tentando falar com os meus gestores, né? Estou falando com o BP e tal, mas eu estou esquecendo, né? De como que eu tapo esse buraco, né? Se caso eu for direcionada para né? Ou direcionada para um outro cargo ou coisa nesse sentido, né? Então me acendeu uma luzinha mesmo, né? Então preciso pensar nisso, né? E entender como que eu saio até, né? Como eu falei para a Carol hoje, do operacional, né? Eu tô num operacional, mas uma parte eu acabo fazendo o estratégico. Eu queria poder fazer mais o estratégico, mas como que eu faço isso, né? Como que eu saio do operacional, né? A gente falou também muito sobre IA, né? Usar IA para nos apoiar ali com as questões de acelerar o trabalho, né, de fazer coisas mais rápido, mas não é assim tão simples, né, porque a gente não pode delegar tudo para a IA e, né, agora eu vou ficar só no estratégico, né, eu tenho que validar aquilo que a IA gera, enfim, né, e no fim a gente acaba entrando num ciclo, né, que a gente quer fazer as coisas mais rápido, só que acaba entrando num bolo e acaba aparecendo mais coisas, né? Então, é um ponto que eu fiquei refletindo hoje, né? Sobre como que eu saio do operacional, como que eu, né, coloco alguém no meu... alguém para, né, para assumir um pouco disso, para que eu consiga, né, evoluir um pouco mais nessa questão de estratégico, para que eu apareça mais, né? E consiga galgar, assim, outros cargos, enfim. Então, é um ponto bem importante que a Carol trouxe, que eu, né, tomei como lição e realmente tem que pensar num plano, numa estratégia para isso, né? Uhum. É difícil, né, fazer. E ainda mais, pegando o exemplo da Patrícia, ela está há muito tempo dentro da empresa, então ela tem uma bagagem muito grande, é muito conhecimento. Então, você tem total oportunidade para crescer, mas e para como que a gente pensar em como passar todo esse conhecimento para alguém para você ir para o próximo nível, que é muito conhecimento. Então, até pensar aqui o que a empresa está precisando realmente, né? Qual que é o conhecimento que vai favorecer a pessoa que vai entrar no seu lugar, de todo o conhecimento que você tem, como passar tudo isso, sei lá, eu acho que é pegar todo mundo da sua área, umas 100 pessoas, e fazer uma palestra ali, uma imersão para compartilhar todo o seu conhecimento. Alguém mais quer dar uma palavrinha? Então vamos finalizar aqui hoje com... Vamos antecipar aqui a nossa saída. Então, eu agradeço a todos vocês por terem aparecido aqui. É um tempo que eu disponibilizo para colaborar com a carreira de todos vocês. É o temas que vocês escolhem lá dentro da comunidade. A gente já tem a nossa agenda. E daqui a
2 semanas a gente se encontra aqui de novo. Tá ok? Então, um beijo e uma ótima noite para vocês, mulherada. Obrigada, boa noite. Obrigada e até mais. Boa noite. Obrigada, Carol. Obrigada, Boa noite. gente. Foi Fica com Deus. ótimo. Boa noite a Valeu. todas. Tchau, tchau. Tchau.